vendo o seu Instagram agora e eu descobri É. mais uma coisa legal, que você é de Santos. Eu sou de Santos. Você ama? Você é daqui? Você Eu está sou, eu aqui? não estou, não, eu não estou aí. Poderia estar, mas não estou, infelizmente. Nossa, se você estivesse, estaria curtindo um dia belíssimo de sol. Maravilhoso. Eu estou Praia vendo aqui. está lotada. Ai, jura? Você mora em que canal? Eu moro no Gonzaga, pertinho da praia, perto dos shoppings. Ai, que delícia! É Que uma delícia! Já lembrei. tentação ir para a praia todo Hum, dia. ai, que gostoso. E você é natural de Santos mesmo? Eu sou natural de Santos. Que legal, eu também sou, mas saí daí já com 20 anos e nunca mais, volto sempre que posso, lógico, né? Meus pais moram aí, mas não moro mais e morro de saudade dessa cidade que eu amo. Acho a melhor cidade do mundo para viver. Tem muito santista fora daqui, né? Tem. É, Muito. acaba que a Porque gente. é uma cidade muito gostosa para se viver, mas também, territorialmente falando, pequena, dependendo do teu segmento, ela também não te oferece grandes oportunidades. Exatamente. Então, Exatamente. eu entendo sair daqui. E me conta de você, primeiro, por que você quis ser entrevistada? Olha, eu estou num momento de vida muito legal, porque eu resolvi enxergar a internet como uma ferramenta disso mesmo, de contato, de network, muito para ter recurso artístico, né? Acho que o artista fica sempre pesquisando o mundo e a gente sempre tem esse olhar meio investigativo. Eu estava cansada um pouco da rede social como ferramenta só de divulgação, porque eu sou produtora cultural também há muitos anos, então é um ambiente que eu estou sempre para divulgação. Mas eu ficava pensando, gente, tem gente no Japão tendo acesso ao meu conteúdo, tem gente de todo tipo tendo acesso ao meu conteúdo. Por que não aproveitar esse espaço como um espaço de troca, de network? E eu tenho conhecido muita gente legal desde então, tem me ajudado muito nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, muitas conexões. E aí eu acho que o algoritmo entendeu isso e me trouxe você. Que legal. Eu acho que foi um pouco isso. E eu quis também, porque eu cheguei a comentar isso num post teu. Eu gosto muito dessas ideias naturais que nascem assim no impulso e que são muito simpáticas, porque eu sei que elas vão levar sempre para um lugar muito bom. Quando acontece comigo, pelo menos eu comemoro, eu falo, puta, que Que legal legal. que Que eu tive essa demais. ideia. Que bom. Eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu, né? Porque foi realmente foi muito espontâneo mesmo, né? E os vídeos que eu faço são assim, eu tenho uma ideia, por isso que eu tô descabelada, tô sempre do jeito que eu tô e eu faço, e é isso aí. E aí eu tive a ideia e postei imediatamente. Eu nem, ai, que legal, gostei da minha ideia. Pum, postei. Quando eu comentei com a minha terapeuta ontem, ela falou assim, Rita, mas você avaliou os riscos e tal? Eu falei, mas que risco? Ela começou a falar, aí eu falei, não, não. Então, mas isso tem o seu valor, Anitta, tem o seu valor. Eu Porque também. é isso, assim, por exemplo, eu valorizo muito espontaneidade. Então, se talvez não, com certeza não me conheço. Eu não teria te mandado mensagem se eu visse que era uma grande artimanha de marketing dentro do seu perfil para crescimento, para venda de curso. Eu ia falar, não, não quero, eu tô atrás de espontaneidade. Então, talvez a gente não tivesse nesse momento aqui conversando. É por isso que eu digo, tem o seu valor. Você acaba atraindo pessoas que estão na mesma vibe que você. É Pelo menos, verdade. eu sou impulsiva, eu te entendo. É verdade. Você é ariana, Noah? Hã? Você é ariana? Não, eu sou canceriana. Olha, que coisa. Mas eu tenho uma lua em leão, né? Aí a Tá. minha lua em leão, ela faz eu querer estar no movimento, mas eu sou canceriana. E o que você falou sobre um momento novo na sua carreira? É isso? O Foi, que é? exatamente. Me conta. Então, eu sou produtora, eu sou filha de artista, então eu nasci no meio das artes, né? Fui tentar lá no comecinho da vida negar isso, como todo adolescente tenta negar pai e mãe, né? Eu fui fazer Claro. administração, fui fazer nutrição, fui falar, não, da Caramba. arte não vou viver. Não consegui, aos 30 anos mais ou menos, eu peguei todo o conhecimento de administração, joguei na produção executiva, Ai, que legal. antes dos 30 até comecei a estudar e realmente fiz uma carreira em torno disso. Então, me especializei em acessibilidade cultural, faço Nossa. projetos de acessibilidade, né, para pessoas com deficiência, dentro de obras artísticas. E aí conquistei coisas muito legais, tipo a Bienal Internacional de Arquitetura, já fiz. Assim, realmente esse caminho me levou para um lugar muito bom. Só que
eu sou artista e sempre fui artista. E ser produtor é você estar próximo à arte, porém não no centro, né? Você não está ali colocando para fora o que você quer dizer. A vida cobra a gente quando a gente está num caminho que a gente, ou negligenciando algum caminho, e isso aconteceu comigo. Aí, uns 3 anos para cá, eu tive um burnout, aí ansiedade, resolvi olhar de frente isso. Nesse ponto, fazer 40 anos foi muito significativo para mim. E desde então eu falei, ok, então eu vou mostrar para o mundo a artista que eu sempre fui, porque eu sempre estive. Eu tenho espetáculos escritos, eu tenho muita coisa que eu fiz, mas sempre a arte estava em segundo plano, fazer artista estava em segundo plano, a produção é que estava em primeiro. E aí esse ano não deu mais para segurar. Então, essa fase que eu estou é muito especial, porque eu estou me reapresentando até para os meus parceiros de trabalho, porque esse perfil que eu comentei no teu post chama-se Eu Sou Ponto Noa. Eu tenho um perfil institucional, Noa Marquese, que é o meu nome completo, mas eu tinha tantos parceiros artistas que me conheciam como produtora, que eu tive a necessidade de dizer, olha, essa é a Noa, eu sou a Noa, sabe? Então vem agora para esse lado. Ah, que legal! E quem é a Noa nesse momento, então? Então, hoje a Noa é uma artista que está utilizando toda e qualquer plataforma artística. Eu tenho me interessado por tudo, inclusive está até difícil administrar isso, porque Olha, eu tô na imagem, eu tô no som, eu tô no audiovisual, eu tô onde a minha ideia couber é o que eu tô seguindo, e que está usando 16 anos de conhecimento na área de produção executiva para os próprios projetos pela primeira vez. Porque até então alavanquei carreiras de muitos artistas que eu consegui. Aliás, foi perfeita essa fase, porque eu aprendi muito, eu convivi com processos artísticos maravilhosos e tal. Mas sempre era uma outra ideia artística no centro, né? Agora não, agora são as minhas ideias artísticas. mas você deixou a produção executiva de lado. Não deixei até porque eu tenho parceiros de muitos anos que contam comigo e que são projetos que eu sou apaixonada, então eu sei que eu consigo contribuir muito, mas hoje eu seleciono muito mais. Meu ano está dividido assim: 20% de puramente produção, ou produção geral executiva, e os 80% restantes é naquilo que eu quero falar. Dentro. Então eu tenho projeto de exposição, de espetáculo, de performance, de filme, tá tudo em processo. Nossa, que legal, Noa. E aí em Santos, tudo assim para rolar em Santos? Em partes, sim, dependendo do mecanismo que eu uso, sim, porque eu tenho uma vantagem para os editais estaduais, né? Eu tô fora da capital, eu sou cota interior. Ah, que Então, legal. então eu me valho disso, sim, porque na capital a concorrência é muito maior. Mas no caso de, por exemplo, projetos federais, editais federais, aí não, aí a gente itinera para outros lugares. Mas a minha base é aqui. Já pensei muito em sair daqui, quase saí quando a pandemia estourou, estava justamente morar em São Paulo. Mas hoje em dia eu não sei mais se saio, não. Não sei, acho que não. E o que te inspira ultimamente, assim? Eu acho que principalmente um processo bem profundo de autoconhecimento que eu tenho passado. Então, isso está toda hora refletido naquilo que eu crio, não tem como, né? Inclusive, eu estava numa discussão com um amigo artista outro dia falando, mas não tem a ver, uma amiga escreveu um roteiro e a outra amiga ela falou que não é sobre ela o roteiro que ela está escrevendo. Eu falei, sempre é sobre a gente o que a gente está escrevendo, não tem como. Então, se você, tudo que eu faço tem um pouco esse tônus. Eu gosto muito de fazer essa cruz entre ciência e espiritualidade também. Eu acho que eu tenho uma visão muito holística da vida e muito ampla, então eu gosto de refletir isso. E tem alguns projetos que eu cismei, porque eu sou um pouco assim, eu cismo com o negócio, agora a moda é falar hiperfoco, né? Nem sei o que significa essa palavra, mas eu vou usar aqui porque ela ilustra. Eu tô com um pouco de hiperfoco em edifícios. Uau, que legal! Começou uma pira muito doida, assim, de uma imagem, porque cada projeto meu surge de uma coisa, às vezes é de um som, de uma imagem, de um movimento também, mas esse foi de uma imagem que é de um edifício com turbinas de foguete embaixo indo para o espaço, como se ele fosse um foguete. Não, mas você visualizou, assim. Exatamente, essa imagem veio a partir de um exercício de mixed media, que é aquela técnica de colagem e pintura, Que legal! a partir de recortes, e essa imagem me veio na cabeça. Na verdade, era um grande skyline com esse edifício indo para o espaço. Eu tô numa fase muito giz pastel, que eu também tenho isso, eu tenho fases de material, né? E giz pastel eu me apaixonei por ele.
E eu rascunhei um dia, numa noite, um edifício desse e me apaixonei. Dele tá saindo contos, ele chama-se Edifício Wanderlust, e fiz um exercício recente de análise dessa obra e eu percebi que, na verdade, ela está falando sobre a jornada da vida. O edifício é uma grande simbologia sobre o nosso planeta. Eu coloquei os apartamentos bem juntinhos, e aí você vê que dá para fazer esse paralelo de que a gente está acompanhando a jornada uns dos outros aqui. Enfim, ele tomou uma proporção, uma imagem de um prédio tomou uma proporção absurda, assim, absurda. Então, isso ainda é um projeto que eu estou aficionada nesse momento. Poxa vida, e como é que é o dia a dia de uma artista, assim, com tantos projetos? Às vezes eu me pergunto isso, assim, porque eu, por exemplo, sou muito disciplinada, né? Eu gosto de... na minha cabeça é tudo muito, muito claro, assim, que eu preciso fazer em cada hora e tal, e eu fico pensando, tipo, na cabeça de um artista, eu imagino que isso seja muito diferente, ou não, ou é mais previsível do que eu imagino. Não, não é previsível, não. Pelo menos não para mim. Eu tenho dois lados muito fortes. Um que é esse lado mais selvagem, criativo, que é isso, é uma ideia que vem depois de um cochilo, é uma ideia que vem no banho, é um texto que vem, né, na rua. Mas eu também fui produtora executiva durante muitos anos. E eu lidei com rotinas e lido ainda hoje com documentos. Então, sim, lido com prazos, cronogramas, horários, reuniões. Conciliar isso está sendo particularmente meu aprendizado nesse momento. E eu entendi que eu preciso separar, é um outro tipo de organização e eu preciso de cada vez mais e mais do que nunca tempo livre. Ser artista é, antes de mais nada, aceitar o ócio e entender que o ócio ele é parte do trabalho e também não esperar que depois de um ócio você já vai sair com um livro pronto, né, sobre isso, mas ele vai te alimentar, entendeu? E aí escolher as suas atividades, por exemplo, ficar deitado no sofá scrollando o celular, esvaziar, perder uma oportunidade de lazer real, entendeu? Que é o que vai te alimentar. É louco, isso não é fácil a matemática, É não. lógico, que vai trazer repertório, vivência, né, para fazer a gente criar, né? Exatamente. Eu tô toda hora em oficinas, eu peguei uma coisa muito gostosa esse ano, fiquei mais atenta à programação de um laboratório que tem aqui em Santos, da Unifesp, que a Unifesp tem curso de assistência social aqui, né? E a Uhum. Unifesp valoriza muito essa comunicação corpo, arte, saúde. E tem um laboratório aqui em Santos, e aí eu tô frequentando pra caramba projetos de vários artistas Que incríveis. legal! Então, eu pego esse momento de lazer ou de oxigenação ou de não trabalho e eu transformo ele principalmente em prática corporal, como o corpo cria, como ele abre espaço para criação. Eu acho que eu nunca tinha entendido isso. Eu sempre fui também do corpo, dancei flamenco há muitos anos, mas eu entendia a dança de outra forma. Eu entendia como um conjunto de técnicas, sabe? Eu nunca tinha me aproximado do movimento desse jeito. E, na verdade, se eu for te falar hoje em dia, quem me oxigena mesmo são as práticas corporais. É na prática corporal que eu abro espaço interno para, sei lá, vir alguma ideia, sabe? Nossa, que legal! Falhou bem na hora que você falou o laboratório da Unifesp, do que exatamente? Do Então, a Unifesp de Santos tem um curso de assistência social e eles assistência criaram social, que assistência legal! social, exatamente. E eles criaram um laboratório que cruza corpo, saúde e arte. Nossa! Então, os alunos e alunos da universidade que estão em processo de pós-graduação ou mesmo de graduação podem colocar os seus projetos lá. E aí eu já conheci Hum. muita gente bacana de corpo assim lá, porque eu tô sempre frequentando, sempre dialogando, muitas conexões legais. Você estudou na Unifesp? Você é Não, ex-aluno? então, Não. não sou Era perto? ex-aluna. Olha, Não sou, mas é isso, assim, a gente está toda hora se relacionando direto ou indiretamente com o poxa, meio que lindo! acadêmico, né? Muito legal. Eu acho que a sua internet está um pouco fraca, acho, Pera amor. aí, Está falhando um pouco. eu vou sair do Wi-Fi, vamos ver se melhora. Às vezes o Wi-Fi. Melhorou? Você acha que melhorou? Agora, vamos ver se não falha. Parece que melhorou, tá. Ai, mas que legal. E aí, as pessoas são pessoas em situação de rua, por exemplo, que são atendidas ali naqueles laboratórios? Olha, cada um é um, porque abre um edital todo ano, inclusive tem um aberto agora e a gente vai propor, que eu acabei me reaproximando de amigos da Unifesp, a gente já está com projetos para Olha, ocupação desses espaços também, mas aí eu acho que vai do escopo de cada projeto, não é a universidade quem
propõe, né? São os alunos que propõem. Então, nesse contexto, acho que pode sim ter atendimento de pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, enfim. Poxa, muito legal, adorei. Eu vi aí uma aliança na sua mão. Você é casada? Eu sou casada É? com Fabiana Connoy, minha companheira há 8 anos já, Olha, que cineasta. legal. Que legal. Cineasta daí de Santos também? Ela é cineasta daqui, Que exatamente. demais. Vocês são mães? Não. Não, somos mães de 3 gatas, Três gatos. que inclusive podem aparecer no vídeo a qualquer momento, porque elas acham que eu sou delas, né? Eu sei como é. E o que vocês vão fazer nesse feriado? Olha, eu acho que Até também. praia, a gente está nesse momento, num momento de criação, tanto ela quanto eu. Então, hoje de manhã estava terminando um roteiro, porque a gente troca muita figurinha, né? E pedi para ela dar uma avaliada. Então, talvez depois daqui ainda sente mais um pouquinho nesse roteiro, um sorvetinho mais tarde. Acho que vamos ficar por aqui, esse feriado. Noah, você falou que tem 41, é isso? Você fez Eu tenho, 40 quando? eu, 42? eu tenho 43. Eu fiz 43. 43. E como que foi para você entrar nos 40? Assim, você estava falando sobre essa mudança, né, de foco da carreira atualmente e tal, e comentou que acho que você falou alguma coisa dos 40 anos. Eu queria entender como que isso chegou em você, os 40? Foi de boa? Foi. Foi um pouco assustador nos 39, quando eu percebi os 40 chegando, foi um pouco assustador. Mas eu vou te dizer uma coisa: os 40 anos, para mim, trouxe um conceito social que é terrível, que é de invisibilização. Invisibilização. E não sei mais falar essa palavra, mas enfim, de ficar invisível. Uhum, E é um conceito social que existe, assim, independente do quanto você se ama, se conheça, ele existe. Passou dos 40, você já não tá mais em nenhum nicho jovem ali e tal. uhum. Eu achei que isso ia me derrubar, mas sabe que foi uma vantagem? É? Porque foi uma vantagem, porque assim, já que eu sou invisível, então eu vou fazer o que eu quero. E eu Olha, entendi pela primeira vez por que, que algumas pessoas idosas se tornam tão reativas e falam o que querem. Porque é isso, assim, então pera um pouquinho, eu já não tenho mais um papel social tão definido? Ótimo, então agora eu vou fazer o que eu quiser. Tô nessa onda ainda, assim. Na verdade, a vida só tá melhorando. É que eu não sabia disso aos 39, mas a vida só melhora quando você entra aos 40. Só melhora. eu tenho 41, né? Eu também penso isso, cara. Essa sensação que você teve com 39, passei dos 35, eu falei, ai, agora vai chegar. É Então eu já estranho. comecei a sofrer muito antes. Mas depois que passa, até que tá bom, até que tá bom, Ah, eu sabe? tô achando uma delícia, uma Eu delícia. Assim, também. ainda não sinto nenhuma grande modificação no corpo, que já não estivesse sentindo antes, É, porque exato. eu tenho períodos de sedentarismo, né? E aí o corpo cobra quando você tá sedentário. Então, assim, mas isso eu teria aos 30, como terei aos 50, acredito eu. E aí eu peguei uma estratégia também, eu segui, com esse meu perfil artístico, várias mulheres 60 a mais, que são esportistas, sabe assim, que levaram para o corpo esse desafio de falar, não, não, é a minha qualidade de vida. E é muito inspirador. Agora eu É miro nelas, assim, tô mirada nelas. Não, e você tem aí, meu, um jardim da praia É maravilhoso, uma gostoso. cidade plana de presente para você, pelo amor de Deus. É Eu gostoso. não. Nesse ponto é muito gostoso. É maravilhoso. Me fala uma coisa, o que que você não conta, o que você não leva para a rede social? O que eu não levo? Eu tenho um pouco de dificuldade daquela receita de rede social que, oi pessoal, vou tomar meu café, oi pessoal, olha o que eu tô fazendo agora. E eu tenho dificuldade não só porque eu acho isso irrelevante, mas porque eu preciso da minha solitude. Preciso de muitos momentos sozinha. E aí, quando você faz isso, você invariavelmente não está sozinha, porque as pessoas vão reagir, elas vão conversar com você, e isso me atrapalha muito. Eu tenho que poder sair da rede. Eu tenho essa coisa de entrar na concha, então eu tenho que poder ficar ausente. Eu não posso construir uma rede onde eu tenho um compromisso absurdo com presença. Porque eu sou assim na minha vida, nas minhas relações. Eu tenho que. Se eu sou sua amiga e você me ama, você vai ter que entender que eu vou me ausentar. E não porque não te ame, mas porque eu preciso me refazer. E a rede é a mesma coisa. Então, eu acho que o meu cotidiano, assim, essa coisa da minha. A beleza do cotidiano, eu normalmente não coloco na rede. Eu guardo ela para mim. Porque ela fica mais especial também, né?
Então, Eu também faço isso, eu acho isso muito importante, né? Às vezes, muitas vezes, eu vou fazer eu estou num lugar legal, eu penso, eu vejo aquela foto, eu imagino aquele post, eu penso, para quê? Para quem eu estou fazendo aquilo, né? Isso no meu pessoal, né? Agora eu tenho esse profissional e tal, que é outra coisa. Mas eu falo, o que eu quero com isso? E aí eu paro, e eu falo, cara, o exatamente. que importa tá aqui, não tá no Exatamente. post que eu quero fazer. A não ser que eu queira biscoito, que eu queira não sei o que, mas aí tem uma finalidade, né? Sim, exatamente. Não é a esmo. Que você tenha Nada. claro qual o seu objetivo. Quando eu tenho um objetivo, também eu vou nele, tá tudo bem. Mas é isso, eu não tenho objetivo, eu não vou ficar alimentando porque tem que, por causa da audiência, porque tem que crescer. É aquilo, eu não tô atrás de número, eu tô atrás de conexões. Então, não tem problema que eu tenha poucos seguidores nesse momento, eu sei que invariavelmente vai subir esse número em algum momento, mas se as pessoas que estão lá estão conectadas comigo, não importa. Eu faço sempre uma analogia de teatro. Por exemplo, eu tenho hoje 432 seguidores. O Teatro Municipal de Santos tem a lotação de 650 lugares. Olha, Se eu tivesse no palco fazendo uma performance e eu tivesse 430 pessoas na plateia, eu ia estar felicíssima. É essa a comparação que eu faço, entendeu? Então, assim, não precisa ficar alimentando isso direto para crescer número, não. não, sem dúvida. E dá para viver de arte em Santos? Primeiro, dá para Não. viver de arte? Dá para viver de arte em Santos? Segunda pergunta primeiro. Não, assim, não vou iludir. Santos, a menos que você vá, talvez, para o setor público partidário, talvez você vá ficar ali numa Secretaria de Cultura direto. Mas, assim, vai ser um perrengue porque você vai ter que engolir sapo, apoios E muda a políticos. prefeitura, acabou, né? Muda o prefeito, acabou. Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, Santos nunca mirei em Santos. Viver de arte de um modo geral. É difícil, eu não posso falar que dá, porque eu tô tornando público os meus trabalhos e vendendo meus trabalhos no momento de carreira onde eu já sei fazer isso. Entende? Então, não dá para eu dizer, se alguém estiver assistindo o que eu estou falando, falar, legal, é uma inspiração. Não, existe muito estudo por trás. É que no meu caso foi ao contrário, né? Eu comecei primeiro estudando como vender a arte para depois me expor artisticamente. Mas se eu fosse novinha, por exemplo, e tivesse ali, sei lá, pintando, sou ilustrador e tal, eu ia ter que achar a minha forma de aprender a lidar com esse mercado, porque ele é muito louco. Eu faço uma analogia que é um oceano tão grande de possibilidades. Eu não vejo ele como escasso, é o contrário, eu vejo ele como um mar com muitos peixes. Cada um para ser pescado de uma forma. Então, para você se perder nisso, é muito rápido. Porque você não sabe para onde você vai. Caramba, então você acha que é menos uma questão de mercado e mais uma questão, assim, de foco, de Com certeza. caminho? Com Sério? certeza, eu acho. De estratégia, não é nem de foco no sentido de mirar num único lugar, não é isso, mas primeiro ter claro o que é que contempla você verdadeiramente. Isso para qualquer coisa na vida, eu acho, né? Porque Então. você vai precisar passar algum perrengue, independente do caminho que você encontrar. Se esse Uhum. perrengue for ligado a uma coisa que você odeia fazer, Tá, aí ferrou, aí você não fica. é isso. Então, assim, o que eu quero realmente falar, primeiro, né, achar quem sou eu, quem é a minha voz naquele momento, ainda que ela vai mudar depois, mas quem sou eu naquele momento? O que faz sentido para mim? E aí criar uma estratégia de acordo com as possibilidades. Por exemplo, você vai escrever um projeto para um edital, por exemplo, que é a forma, acho que mais usual, talvez, ou de início, uma pessoa que não tem experiência de escrita de projeto pode levar o quê? 2 meses elaborando um projeto desse. Então é muito tempo. Você tem que saber para onde você vai fazer esse projeto. Você tem 12 meses no ano. Entende? Então você vai ter que escolher. Você tem o quê? 8 horas de trabalho dia, fora a tua produção artística que não pode parar, a tua pesquisa. Então, por isso que eu digo, é uma questão de estratégia. Conhecer o mercado e saber por onde você vai trafegar. Caramba, mas você acabou, não sei se dando sorte, talvez seja sorte, né? Eu não gosto de atribuir a sorte a algumas coisas, né? Mas eu acho que o fato de você ter, né, sido formada em administração, ter ido para a produção executiva, te trouxe uma bagagem, um repertório, né? Um conhecimento técnico que, poxa, Trouxe. né? Ó, é um Vai dos na motivos. frente agora. É um dos motivos pelo qual eu não digo que eu perdi tempo. Porque eu sinto que tem um hiato na minha vida, assim, em relação ao fazer artístico, porque eu sou artista desde criança,
Meus pais são de teatro, começaram no teatro. Eu fui sementinha, sabe aquele exercício da sementinha que você vai crescendo e vira árvore? Eu fui 300 vezes sementinha. Minha mãe fala que eu aprendi a andar no palco do Teatro Municipal. Então, assim, eu fazia performances na minha casa. E aí tem um hiato, tem um momento em que eu, sei lá, eu acho que eu comecei a ver a situação financeira da minha casa não boa. Eu não sei exatamente. Tem um outro problema aí que eu tive. Eu fui negada no corpo de balé de Santos, de um jeito horrível, aos 7 anos. De um jeito horrível. A mulher olhou pra mim e falou: com esse tamanho de coxa, você não vai ser bailarina nunca. Eu tinha 7 aninhos. Eu me lembro. Não, Eu me lembro de, sabe assim, então isso não é pra mim. Foi louco, assim, essa associação. E aí foi um hiato que eu tô recuperando agora. Mas, e aí é muito fácil cair no, putz, perdi tempo, né? Perdi o quê? 20 anos da minha vida, 30 anos da minha vida? Mas na verdade não. Não perdi tempo porque agora eu consigo ter, às vezes eu sinto que eu sou mentora de mim mesma. Que legal. Sabe essa sensação de que você já tem conhecimento suficiente para falar, não, peraí, artisticamente pode ser legal, mas isso aqui nesse momento não e tal. Então, não tem como maldizer isso, né? Cara, mas eu acho também que isso vem com os 40 anos, né? Hoje, Sim. eu acho que essa clareza que a gente tem de enxergar, parece que essa coisa da vista cansada, assim, de você botar assim mais pra... Acabei de criar essa analogia, hein? Amei essa analogia. Mas é bom, né? De você Amei. botar. Parece que é a forma como a gente passa a enxergar, a gente ganha mais, a gente enxerga com mais amplitude, né? O que está acontecendo, assim, parece que as coisas ficam mais claras também, né? Na minha vida pessoal também, assim, eu sou jornalista e tal, isso aqui que eu estou fazendo é muito do jornalismo, que eu sempre amei do jornalismo, mas, assim, nos últimos anos trabalhei no corporativo, com conteúdo, mas assim, no mundo corporativo. Eu lembro a primeira vez que eu botei um crachá, eu olhei para o cara e falei, gente, eu adorei, pode ser uma catraca. Eu falei, gente, que é isso? Depois passei a me apaixonar por aquele ambiente, aquilo que eu estava fazendo, enfim, e hoje eu tenho muita clareza do que aquilo me trouxe, né? E eu acho que a gente sempre, é só ajustar o olhar para identificar o que aquilo vai trazer. Exatamente. É que eu acho que antes dos 40 a gente não consegue fazer isso enquanto a coisa está acontecendo. Exatamente. Essa é a grande questão. Hoje em dia, não que hoje eu faça com tudo, também não é que eu virei de repente uma sábia, uma guru. A gente acabou de chegar nos 40. Exatamente, eu estou praticando ainda, entendeu? Mas o que está ficando gostoso é que, por exemplo, vou te contar uma coisa pessoal. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sempre fui muito ansiosa. Nunca fui procurar um médico para isso, mas sou muito ansiosa. Medito e tudo mais. E já tive crises de parar o carro, por estar dirigindo, parar o carro e não saber mais dirigir. A tela azul, sabe? Já tive crise terrível. E aí, relativamente recentemente, já nesse processo de entender minha mente, tal, eu estava para começar um trabalho novo que estava me perturbando por alguns motivos, e eu tive uma crise de ansiedade. Menina, eu me manejei. Olha! Eu fui para o meu quarto que a gente faz aqui de escritório, eu fiz uma prática corporal respirando. Depois, olhando para trás, eu peguei aquela oportunidade, olha só, eu peguei uma crise de ansiedade e transformei ela numa oportunidade de achar no meu corpo quais são os movimentos realmente que me acalmam. Porque eu pensei assim, eu tô no meio de uma crise. Se eu achar agora uma prática que me tira dessa crise, é mais um passo que eu me conheço, é mais uma pedrinha que eu coloco nesse processo de autoconhecimento. Eu não sabia fazer isso antes. Eu não sabia, eu fui parar no hospital já, em crise de ansiedade, já que eu tava morrendo. E de repente eu tava me manejando sozinha. Então é maravilhoso. Nesse ponto, é maravilhoso. Cara, eu amei isso, muito legal. E eu acho que tem realmente um componente aí da fase da vida, né, que conecta, que traz isso, né? Porque isso, a gente não se conhece e a gente está entendendo que realmente tem uma coisa aí que está na idade, né? Eu acho que mas eu acho que vida, né? várias conversas isso surge. Eu percebo realmente que isso é um benefício da idade. Não que todo mundo entre da mesma forma e nem aproveite da mesma forma. Eu conheço também pessoas que passaram por essa fase ignorando, talvez apegados demais a outras fases da vida. Eu não sei dizer exatamente qual o componente, mas que a idade ela ajuda. Você sabe que eu ouvi isso faz uns 3 anos de 2 amigas da minha mãe que são mais velhas, têm mais de 60, e a gente estava na praia em Santo tomando uma cerveja e tal.
E aí eu comentei, ai, sei lá, eu devia ter 39 ainda, ai, não sei o que, daqui a pouco eu vou fazer 40. E elas falaram assim, é a melhor fase da vida, por causa disso, eu já não vou lembrar quais foram as coisas, mas eu achei assim tão espontâneo, tão genuíno, e foi tão assim, que aquilo, aquela cena me colou assim em mim, eu falei, gente, que legal, elas lembrando assim, da mesma forma que eu fazia pensando nos 20, elas fizeram Sim, com 40. que E aí ela legal. fala, não, porque eu lembro dela falando, os filhos já estão grandes, a gente já sabe o que quer, o que não quer, já casou, já separou, não sei o quê. E aí eu pensei, poxa, esses pontos que elas estão levantando são interessantes mesmo, sabe? E foi a primeira vez que eu enxerguei aquilo numa perspectiva de, porra, pode ser a melhor fase da vida mesmo, Sim. sabe? Total, e eu acho que a gente aos 40, entre 40, acho que até os 50, né? Quer dizer, acima dos 40. Quando a gente se coloca publicamente com uma vida interessante, realizando sonhos, cuidando de si mesma, a gente está preparando as gerações que estão vindo, né? E isso que elas fizeram com você é muito bonito, quando uma mulher passa o bastão para outra e prepara a chegada da outra. Eu não tive na minha vida grandes exemplos de mulheres acima dos 40 anos com uma vida desejável no sentido de realizadas, porque porque a minha mãe estava na pique mãe, cozinha e batalha mercado. Minha mãe é dubladora. Minha mãe fez Nossa, que legal. psicologia também depois, mas na época eu trabalhava só como dubladora e diretora de dublagem. Então ela subia todos os dias e tal. E a lembrança que eu tenho da minha mãe dos 40 em diante era sempre de muito cansada e negligenciada. A minha avó, que eu não conheci aos 40 anos, né? Mas sei da história, também é a mesma coisa, criando 3 filhos ali solo e tal. Então eu não tinha à minha volta uma visão da mulher de 40 anos que eu sou hoje. Eu tive que construir essa visão para mim. E aí a rede social só atrapalha nesse sentido, né? Porque as mulheres hoje elas não envelhecem, elas não. Os filtros. É... Então você começa a criar também uma identidade que ela não existe. Uhum. É complicado. Hoje eu estou criando a mulher de 40 anos que eu quero ser, porque não tive uma grande referência. Mas me sinto sendo referência para quem está chegando. E eu acho É, isso muito legal. é muito, muito. Noah, foi um prazer. Eu queria saber o seguinte, para Diga. terminar, tem alguma coisa que você gostaria de falar que você nunca falou na sua rede, ou enfim? Olha, eu falo tanto. Eu acho que. Eu não sei, eu acho que eu vou. Eu encerraria falando sobre coragem. Porque, como eu falei, o meu trabalho todo está permeado por esse processo de autoconhecimento, mas eu acho que o principal, e o autoconhecimento ele é gigantesco, tem N assuntos, né? Uhum. No meu caso, pelo menos até um presente momento, a pauta é valorização, reconhecimento e externalização de quem você é em essência. Então, eu acho que o que eu diria, até pensando sempre que a internet é esse lugar que os vídeos ficam circulando, né, e nunca mais param, não tem como você não saber ser você mesmo. Não tem como. Ninguém no mundo vai ser melhor em ser você mesmo. Então, eu repito isso muito para mim. Mas meu texto não tá ainda como eu quero, ou esse vídeo não saiu como eu quero, mas ele saiu de mim. Ele foi verdadeiro, então ele tem o seu valor. E essa coragem de se colocar com a cara ao sol e mostrar o que você veio dizer. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, mas sempre vai ter alguém que vai ser tocado por isso. Então, acho que é isso que eu tento falar a partir dos meus trabalhos na minha rede. Não falo, às vezes, diretamente em vídeos, mas tem sido tônus do meu trabalho um pouco. Poxa, que legal você falando, me veio uma outra analogia, né? Que o mundo está cansado do plástico, né? Ah, De sim. todas as formas. E eu, pessoalmente, tenho admirado e bancado muito as imperfeições, né? Eu tenho pensado muito nisso, de tipo, eu acho bonito ter um furinho aqui na minha parede, que eu não vou fechar porque, gente, tá tudo bem, entendeu? E às vezes eu sou filha de uma virginiana que chega e enxerga Uau. o furinho, né? E eu faço questão de manter o furinho, porque assim, ele não me incomoda. Se eu quiser enfiar o prego de novo, ele vai estar lá. E eu gosto disso, eu acho isso legal, sabe? E assim, e eu acho que agora falando de rede social, o moço que eu entrevistei anteriormente, ele falou isso, né? As pessoas estão carentes de verdade, porque é tudo Aham. muito engessado, é tudo muito fake, tá todo mundo com cabelo lá, e assim, tipo, é isso. Às vezes eu tô com um ramelo e, ai, cara, veio agora a ideia, vou fazer,
quiser pula, não curte, sei lá, não segue, tá tudo bem, né? É exatamente isso. Não, você sabe que essa predileção pelo defeito, pelo que as pessoas consideram defeito, me levou para gostar do avesso das coisas. Então, hoje eu faço, eu tenho alguns quadros, algumas linhas de quadro minha que eu faço que é com costura ou com linhas. Eu comecei a inverter os meus Ai, bordados. que demais! Eu coloco o avesso no certo, porque ele é muito mais bonito e mais espontâneo. Ai, que lindo, eu amei isso, O amei. nosso avesso é o lado mais bonito. Essa é a verdade. Verdade, é verdade. Muita gente não tem coragem para acessar o Por avesso. isso, a minha fala final é sobre coragem. Na verdade, aí só falta coragem. Só falta abandonar o medo da reprovação e coragem para se expor. É isso aí. Noa, o seu nome é Noa mesmo? Meu nome é Noa mesmo, Noa Marquese. Olha, adorei, lindo. Me fale em uma palavra, o que você sentiu assim nessa nossa conversa, entrevista? Eu senti muita amorosidade. Você é uma pessoa muito amorosa. Eu gostei Que muito de bom. conhecer você pessoalmente. Isso Eu passa nos também. seus vídeos. E uma coisa legal, sabe que eu pensei em usar essa entrevista também? Como um feedback de qual percepção as pessoas têm só olhando a minha rede sem me conhecer, né? Porque não é sempre que a gente consegue ouvir o que o outro vê de uma imagem nossa. Eu pelas suas perguntas, eu consegui tirar algumas coisas bem legais. E aí eu vou fazer o mesmo por você. A sua rede passa um apreço por si mesma e pelo outro muito genuíno, muito acolhedor. Então, assim, você está na profissão certa, porque para a gente se abrir numa entrevista, você precisa ver, né, a amorosidade do outro lado. E você traz isso muito bem. Que bom, e eu também acho que você nasceu artista mesmo, tá na cara. Que ótimo, estamos nas profissões corretas. Isso é muito bom. Querida, foi Santista, um prazer. Santista, venha para a praia tomar um banho de mar. Estou precisando. Eu também acho. No próximo fim de semana eu faço isso. É isso mesmo. Um beijo, foi um Beijo, prazer. Anitta. Quando eu tiver Obrigada. o vídeo pronto, eu te mando, a gente se fala para postar. Tá ótimo. Tá bom? Um Sucesso beijo. para você. Beijo. Pra você também. Tchau. Tchau, tchau.